Olá, bom dia. Meu nome é Bruno Paes Manso. Eu estou aqui a convite da Fundação Fernando Henrique Cardoso para mediar uma mesa sobre a relação da polícia com a população e vice-versa. Aqui na bancada para discutir com a gente está o Douglas Belchior, que é fundador da Uniafro, é um professor da rede pública e militante do movimento negro. O Coronel Glauco Silva, que foi comandante da capital, do policiamento da capital, já atua na área de direitos humanos da Polícia Militar. A Carolina Ricardo, que é especialista do Instituto Sou da Paz, em temas de segurança. Bom, eu vou começar aqui com uma pergunta já para ouvir a opinião de cada um dos três. E, enfim, já faz quase 50 anos que a Polícia Militar se transformou, juntou a Guarda Civil Municipal em 1969 com a Força Pública, durante a ditadura, na época, e fez a Polícia Militar nos moldes que atua nos dias de hoje, né? Acabou crescendo com a cidade de São Paulo, né? Era um momento que a cidade de São Paulo estava em formação, era um momento que a cidade de São Paulo crescia, as periferias se adensavam, e essa relação acaba sendo muito forte entre a relação da polícia com o crescimento da cidade nesses últimos 50 anos, né? Faz parte essa relação nos últimos 50 anos. Ao mesmo tempo, você tem um histórico de violência muito forte, e que em 1965, por exemplo, tem alguns dados que mostram que havia uma morte envolvendo, durante o ano inteiro, envolvendo pessoas mortas pela polícia. 70 já começou a aumentar, mais de 20 pessoas, 75 já chegou a mais de 50, 80 começou a mais de 300, e foi ao longo das últimas décadas, chegou a quase 10 mil pessoas mortas nessa situação tensa de conflito na cidade de São Paulo, né? Então eu vou começar com uma pergunta que é muito discutida e muito comentada, e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Se essa mentalidade de guerra, que é uma coisa que a gente ouve bastante, fazer parte da mentalidade da tropa, das polícias militares nas ruas, desconstruir essa mentalidade de guerra é um dos principais desafios da Polícia Militar de São Paulo. E como é que essa relação da polícia com a população em relação ao tema da violência e do extermínio e da resistência seguida de morte, que faz parte desses 50 anos da história de São Paulo. Gostaria, numa rodada inicial, ouvir cada um de vocês. Quem que quer começar? Vamos lá, Douglas. Comigo? Bora. Salve! Bom, primeiro agradecer ao convite aqui, os colegas que estão aqui na produção, meus colegas aqui da mesa. Bom, eu ajudo a construir o movimento negro em São Paulo, e a história do movimento social negro, a história do povo negro no Brasil é uma história de resistência a violências. Do ponto de vista histórico, nós somos um povo dizimado pelo genocídio histórico, a partir da opressão daqueles que ocuparam esse território inteiro, desde a invasão europeia, a população indígena dizimada pelo genocídio, e a população africana e seus descendentes aí tutelados por uma escravidão perversa, muito violenta. E é dessa história de radical violência e opressão ao povo negro, ao povo indígena, que surge o que a gente conhece como Estado brasileiro, como sociedade democrática, entre aspas, e as suas instituições. A polícia, como um aparato armado do Estado desde a sua nascença, não é só a partir da ditadura, não, que com essa conformação como a gente conhece hoje de polícia militar, mas o braço armado do Estado sempre esteve a serviço dos interesses daqueles que ocupam poder e ocupam o Estado. Então, do ponto de vista institucional, a polícia sempre serviu a um interesse fundamental, né? Proteger o patrimônio e o interesse dos ricos e daqueles que ocupam o Estado a partir da hegemonia política. Isso se transforma na vida real, na vida prática, numa sociabilidade muito violenta para os pobres e, em especial, para os negros. Então, a maneira como as cidades se desenvolveram, como os bolsões de pobreza foram se organizando, super ocupados pela população negra, então a gente chama de periferia, favela, comunidade, mas a gente poderia chamar de territórios negros. São nesses territórios que a polícia age com violência, age com truculência, age no sentido de atingir o corpo, de prender e de matar. Essa é a função primeira da polícia. E eu falo isso com tranquilidade de um lugar histórico, né, de negro que sou e de alguém que milita no movimento negro,
Porque a relação histórica entre o corpo negro e a farda é uma relação de opressão sistêmica. Essa mesma polícia, assim como verbalizado, né, pelo descuidado do atual comandante da rota, ela tem outro procedimento em outros territórios. Territórios daqueles que detêm patrimônio, que detêm herança, que são herdeiros diretos daqueles que têm grana e daqueles que colonizaram esse país. Então, a polícia, ela presta um serviço, ela serve politicamente a uma casta, a um grupo político, a uma classe. Isso não tem a ver com o indivíduo em si, mas tem a ver com o papel político que a instituição representa e opera. Então, nesse sentido, nós, no movimento negro, no movimento social popular, sem nenhuma dúvida, nós enxergamos a polícia como um grande inimigo do povo, como uma organização, uma instituição do Estado a serviço da manutenção do status quo e dos interesses dos mais ricos, da burguesia brasileira, das elites, das oligarquias. Coronel Glauco? Bom, vamos lá. Eu queria só fazer um pequeno reparo na sua fala, né? Na realidade, a Força Pública, ela se uniu à Guarda Civil Estadual, né? Estadual. Não foi a Guarda Civil municipal. A Guarda Civil, ela surgiu lá nos anos 30, foi uma criação dos chamados presidentes dos estados, né? Na época tinha essa denominação, o que hoje são os governos estaduais, por conta da Revolução de 32, e o governo do Estado de São Paulo entendeu que a Força Pública não era mais uma instituição leal ao poder político então existente, e acabou criando a Guarda Civil como uma outra instituição de segurança pública para fazer frente exatamente à Polícia Militar de São Paulo, na época a Força Pública. E em 1970 houve a junção da Força Pública com a Guarda Civil, que acabou resultando no que é hoje a Polícia Militar. Então, esse é mais ou menos a gênese, a origem dessa fusão entre a Força Pública e a Guarda Civil, que resultou na Polícia Militar. Vale lembrar que a Guarda Civil ela tinha uma estrutura paramilitar, em que pese ela não ter sido uma instituição essencialmente militar, e vários ex-integrantes da Força Pública acabaram sendo os comandantes da Guarda Civil do Estado de São Paulo. Se houver outro momento, eu vou falar sobre esse período que vai de 46 a 64, que é exatamente o período em que a Força Pública entra numa catarse e ela tenta sair de uma instituição formatada para a guerra e que vai servir ao policiamento. Então, o período 46-64, que é o período da redemocratização pós-Getúlio Vargas, é um período de grande efervescência dentro da Força Pública, porque ela se viu um pouco sem função. Bom, os instrumentos militares de guerra foram expropriados por Getúlio Vargas. A sociedade, o estamento político não queriam mais uma instituição formatada para a guerra, como ocorrera na Primeira República, e há um grande debate dentro da Força Pública sobre, bom, o que nós seremos a partir de agora? O que nós vamos fazer a partir de agora? Mas se houver um outro momento, eu quero entrar nessa seara, porque foi o primeiro grande debate dentro da Força Pública sobre ela continuar sendo um instrumento de guerra, para usar o que você mencionou há pouco. Você usou o termo mentalidade de guerra, que eu acho um termo muito forte, e você fazer uma outra atividade típica de polícia, que é o policiamento. Então, esse é o primeiro tópico, diz respeito à unificação. O segundo reparo, né, se você me permite, Bruno, que eu gostaria de fazer, de falar aqui, de expor, é que quando se fala em violência policial, você fala em violência da Polícia Militar. E eu queria fazer aqui, levantar o debate. Nós tivemos 10 indivíduos mortos pela Polícia Civil nessas últimas 2 semanas. Eu não vou entrar aqui no mérito se elas estavam corretas, incorretas, os vídeos não foram expostos pelo DHPP, nós temos apenas algumas cenas de 2 indivíduos fugindo, policiais civis atrás. Agora eu queria levantar o debate seguinte. Alguns anos atrás houve a Castelinho, uma ação muito similar, ação de inteligência, levantamentos. O tratamento que alguns segmentos e a imprensa deu para o caso da Castelinho e para o caso que ocorreu no Morumbi é o mesmo? Eu não vou dar essa resposta, mas a minha impressão é que não é o mesmo. Então,
você, quando você iniciou sua fala, você fala de violência policial, você já atrela a violência policial à polícia militar. E você, em nenhum momento da sua fala, você falou de polícia civil. E a mesma fala... Desculpa, seu nome? Douglas Beltrão. Douglas, né? Eu gostaria de levantar esse debate, que eu acho que as questões que ele levantou são muito pertinentes, em que pese eu não ter uma formação marxista, portanto não ver o Estado como um instrumento de opressão de uma classe sobre a outra, mas respeito os posicionamentos do Douglas e algumas questões por ele levantadas, elas têm que ser abordadas, elas têm que ser aprofundadas. Eu estava lendo um artigo antigo do coronel Jorge da Silva, que é um coronel, um intelectual da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele ocupou altos cargos da Polícia Militar do Rio de Janeiro, é negro, é doutor em sociologia, é hoje professor de uma universidade no Rio de Janeiro, e ele falava sobre a questão sistêmica, um pouco talvez nessa mesma linha que o Douglas abordou há pouco. Que eu também não concordo. Eu acho que nós temos que encontrar aonde estão as lacunas. Bom, se existe violência policial, por que ela existe? A grande questão que eu levanto desde o início dos atentados contra policiais militares é o que leva um policial militar ou eventualmente um policial civil a matar indivíduos quando ele tem casa, ele tem família, ele tem profissão. E eu fui comandante de áreas da periferia, tive que fazer mudanças de policiais militares que moravam na periferia por conta de atentados, por conta de violência, por conta de ameaças a ele e a sua família. Então, a realidade, e isso eu concordo plenamente com ele, né? Essa questão das periferias do Brasil, não é só da cidade de São Paulo, elas têm que ser uma temática pública, elas têm que ser objeto de políticas públicas muito específicas, porque elas são uma tragédia para o indivíduo, para o delinquente, para o policial, para todos os que vivem nessas regiões periféricas. Então, enquanto a periferia não for tratada como temática de política pública, no seu sentido mais lato, nós vamos continuar tendo problemas. E aí eu tenho uma área de interface com o Douglas, do qual eu concordo. Então, voltando à minha referência inicial, quando você fala em violência policial, você atrela a violência policial à polícia militar. Das duas, uma, ou só a polícia militar pratica a violência, ou então só a polícia militar faz policiamento. Só a polícia militar faz a atividade de segurança pública no Brasil. O que é uma premissa muito razoável. Porque quando você tem menos de 1% dos crimes contra o patrimônio solucionados pela Polícia Civil, e não quero aqui fazer ter qualquer cunho de preconceito, mas quando você tem menos de 1% dos delitos esclarecidos na área de patrimônio pela Polícia Civil, e se você prende algumas milhares de pessoas, e essas milhares de pessoas são presas pela Polícia Militar, é óbvio que, muito provavelmente, a principal instituição a fazer policiamento no Brasil são as polícias militares. Mas você tem duas áreas onde você vai ter que se calcar. Ou eu assumo uma posição preconceituosa de que só a polícia militar pratica violência, e o que ocorreu há 10 dias atrás foi uma ação extremamente legítima, e a ação da Castelinho, porque foi praticada pela PM, é legítima, ou então as polícias militares, elas exercem um papel fundamental dentro da sociedade brasileira, no contexto de segurança pública, na prevenção criminal, e não adianta nós taparmos o sol com a peneira e, olha, vamos nos concentrar no que é hoje, no que são hoje as polícias militares. E aí vem algumas decorrências. Se elas exercem esse papel preponderante, e eu queria dizer aqui para vocês que 80% das pessoas presas em flagrante, 80% das armas apreendidas no Estado de São Paulo são feitas pela Polícia Militar. Os outros 20% distribuem-se entre guardas municipais, que nós temos mais de 100 em São Paulo, Polícia Civil e Forças Armadas. Portanto, o papel da Polícia Militar realmente é preponderante. E eu não gostaria aqui de assumir um papel de fazer uma defesa corporativa desmesurada para com aquilo que existe de errado dentro da Polícia Militar. Agora, nós precisamos saber estabelecer alguns limites e nós não podemos atribuir só a uma instituição, entre aspas, todos os pecados que existem no sistema de segurança pública.
E por que eu falo que eu tenho uma interface com ele? Porque eu acho que existe dentro da sociedade alguns sinais de preconceitos para com a comunidade negra, assim como eu sou muito transparente aqui em dizer que há preconceito em relação às polícias militares. Porque na hora de você dar aumento, se você pegar os 27 estados da federação, em que pese em todos eles as estatísticas demonstrarem que quem faz as maiores apreensões de drogas, de armas e prisões em flagrante são as polícias militares, na hora de você dar o aumento vai para a Polícia Civil ou para as polícias civis. E quero dizer para você, Douglas, que eu não tenho as estatísticas precisas nesse momento, mas aproximadamente 40% dos integrantes da Polícia Militar são negros e pardos. Então aí eu te acrescento uma outra questão que não é a minha visão. Mas será que você não tem esse tipo de preconceito para com a Polícia Militar, porque você tem grandes segmentos negros e pardos dentro da instituição? Eu não concordo com essa afirmação, mas eu faço essa provocação dentro da forma que você pensa. E o terceiro ponto que eu gostaria de levantar é a temática do militar. O Brasil tem sistematicamente essa visão de que a polícia ela não pode ser militarizada. Pois bem, os carabineiros italianos, eles são o quê? A Guarda Civil Espanhola, eles são o quê? A Polícia Republicana em Portugal é o quê? A Gendarmerie Francesa, com todos os seus braços na Europa inteira, eles são o quê? Mais da metade da população europeia é policiada por polícias militarizadas. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento e até agradecer ao Instituto Fernando Henrique Cardoso, ao Bruno, à Carolina, ao Douglas, a oportunidade de nós levantarmos algumas temáticas. Bom, se eu critico tanto, o que eu vou pôr no lugar? Quais os instrumentos que eu vou ter para, de alguma forma, enfrentar a criminalidade se é uma polícia militarizada que prende 80% dos criminosos, 80% das armas, e na área de drogas, em que pese não ter nenhuma unidade especializada ao combate de drogas, é a que faz as maiores apreensões de drogas no estado de São Paulo. Coronel, vamos então, deixar, a gente vai conversando ao longo... Tá bom. Glauco, me chama de Glauco, tá bom? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui. Acho que, enfim, tanto o Douglas quanto o Glauco trazem pontos muito importantes, mas acho que a primeira coisa para pontuar, Glauco, é que é natural que a gente fale mais da Polícia Militar, né? Como você mesmo disse, ela que está na rua, alguns grandes resultados criminais, ela que produz, né? Ela que está o tempo todo na rua e a gente vai fazer essa discussão sobre a Polícia Militar. Mas eu acho que para falar de violência policial e dialogar com o que vocês trazem, é fundamental discutir o uso da força pela polícia. Seja a Polícia Militar ou seja a Polícia Civil, só são polícias porque são autorizadas pela sociedade a usar força. Né? Numa sociedade democrática, a sociedade outorga à polícia o direito de usar a força. Gostemos ou não, a polícia pode usar força, militar ou civil. O que acontece é que o uso da força letal, que é o que mais causa indignação e que tira vidas, não só da população civil, mas como do próprio policial, é algo que mora muito mais na polícia militar, até pelo efetivo que existe, etc., e pelo tipo de trabalho que ela faz. Então é natural que essa discussão recaia mais sobre a polícia militar. Então acho que esse é um primeiro ponto. E quando a gente discute o uso da força, do meu ponto de vista, há uma lacuna no Brasil de oportunidade para que a sociedade discuta e se aproprie do uso da força pela polícia. A polícia tende a considerar o uso da força algo extremamente técnico e, portanto, um monopólio exclusivo e ninguém mais pode discutir. Tanto é que sempre que há um debate público sobre uma questão de letalidade ou vitimização policial, as respostas institucionais são sempre as seguintes: aumentou, a violência está mais violenta, a resposta da polícia tende a ser mais violenta. Ou a polícia está mais eficiente, chega mais rápido no crime, o confronto acontece. Isso é muito pouco. Porque ainda que isso seja verdade, a gente precisa discutir como é que têm sido aplicados os diferentes protocolos de uso da força. Parte dessas mortes pode ser legítima, pode ser de fato um confronto. Parte dessas mortes pode ser execução.
parte dessas mortes pode ser mau uso do procedimento. Então, a gente precisa tornar pública essa discussão. E falando especificamente da Polícia de São Paulo, que é uma das polícias mais profissionais do Brasil, a gente precisa conseguir fazer essa discussão em termos técnicos também. E para isso, a população precisa conhecer o que pauta o trabalho cotidiano, quais são esses protocolos. A gente sabe que tem elementos dos protocolos que não podem ser publicizados, porque eventualmente colocam em risco o policial e a própria população, mas há pouca transparência em relação a esse debate. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Né? Então, acho que é muito importante, você como tendo sido comandante, sabe que é uma discussão difícil, o policial está na rua, não é fácil ser policial, ele carrega uma série de... Né, ele carrega o mundo nas costas, 12 horas, depois do bico, com pouca valorização institucional. Não acho que seja só uma questão de aumento salarial, acho que é muito pobre fazer essa analogia. A questão da dificuldade que o policial vive é muito mais profunda, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Outras questões que eu acho que tem a ver com essa discussão de por que tanta morte, por que tanto uso da força letal, tem algumas questões estruturais que, infelizmente, a nossa sociedade legitima a ideia de que bandido bom é bandido morto e que bandido bom é o bandido pobre, preto, da periferia. Né? Então, e eu não acho que isso seja uma justificativa para o que a polícia faz, de jeito nenhum. Mas isso existe. Tanto é que, muitas vezes, quando os casos de morte, de letalidade policial vão a júri, os policiais acabam sendo absolvidos, mesmo quando há provas consideráveis. Então, existe uma ideia que a sociedade legitima e, obviamente, isso também pauta, de alguma forma, a atuação policial. Por outro lado, é muito importante que, considerando esse aspecto, as polícias tenham que trabalhar com mais força essa contracorrente. O bom trabalho policial, seja da Polícia Civil ou da Polícia Militar, é aquele que prende. Até porque prender o criminoso vai trazer informação. É isso que vai dar inteligência e vai tornar o trabalho mais eficiente da polícia. Então, se estão morrendo tantas pessoas como tem morrido aqui no estado de São Paulo, em outros estados brasileiros, e como tem morrido muitos policiais também, a gente precisa tornar essa discussão uma discussão corporativa e não só uma responsabilidade individual do policial. Acho que esse também é um outro ponto. Quando há uma morte praticada por um policial, as respostas institucionais também costumam ser: o policial vai ser punido. É óbvio que ele precisa ser responsabilizado. Mas quando há um aumento, como a gente tem visto no estado de São Paulo, do número de mortes pela polícia, ou se não um aumento, uma certa estabilidade num patamar muito alto, a corporação precisa se responsabilizar e olhar para isso. Né? Então, e eu digo isso porque a Polícia Militar tem ferramentas para discutir o uso da força letal. Né? Tem o método Giraldi, tem o ECOAR, que é o estudo de caso de ocorrências de alto risco, para discutir procedimento. Tinha há muito tempo o PROAR, hoje tem o PAPM, que tem seus problemas, mas só que isso fica meio na conta individual do policial, as respostas são sempre... Então, como é que a letalidade, o uso da força letal precisa ser considerado, principalmente em São Paulo, onde só na capital 25% das mortes violentas são praticadas por policiais, precisa ser parte da política de segurança e precisa ser assumida como algo que faça parte da política de segurança pública. Então, eu acho que esse é o ponto. Não é só demonizar a Polícia Militar, até porque você nos conhece, a gente trabalha com a Polícia Militar, a gente tenta fazer essa aproximação, sociedade civil, os meninos com os quais a gente trabalha na periferia para tentar fazer essa aproximação, mas enquanto não se entender que o uso da força, principalmente a letal, tem que ser pauta do debate público, a sociedade precisa saber, precisa haver prestação de contas, quais os policiais, quantos foram afastados, quantos não foram, quais são as medidas institucionais. Enquanto a gente não tiver clareza disso, esse debate vai ficar sempre nessa lógica de demoniza de um lado, demoniza do outro. Então, eu acho que esses são alguns pontos para a gente começar a discutir a letalidade policial. Né? Como é que a gente se apropria do debate sobre o uso da força policial. E tem um aspecto sobre o modelo do policiamento no Brasil, e basicamente hoje as polícias militares são a estrutura do policiamento e da segurança pública nos 27 estados, unidades da federação, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um policiamento ostensivo nos bairros pobres, focados em determinados grupos, para prender em flagrante, que é esse o trabalho básico da polícia, uma prisão em flagrante quando o crime está acontecendo. E o filé do trabalho policial, que seria investigação, entender a estrutura criminal, quem lava o dinheiro, quem oferece a mercadoria, quem fornece a mercadoria, quem recepciona, quem recepta a mercadoria, entender como é que existe essa estrutura que faz girar
o crime, isso é muito pouco investigado, que seria um papel, em tese, da Polícia Civil, um papel de investigação e de inteligência, que seria o filé do trabalho policial, entender um pouco essa estrutura. Isso não acontece e, basicamente, os estados hoje apostam nesses policiamentos em flagrante que prende muita gente. Hoje são mais de 620 mil pessoas presas, em 1990 eram 90 mil pessoas presas. Um mundo novo foi construído em 20 anos, com um monte de pessoas confinadas atrás das grades, e que se demonstra um tipo de política de segurança pública falida que está tendo os efeitos que a gente está vendo. Facções e gangues prisionais hoje dominando o crime, né? Ao mesmo tempo, polícia civil e polícia militar não se conversam, né? O resultado é uma polícia trabalhando separadamente e abusando muitas vezes da violência, porque acredita que a polícia civil não vai prender. Eu já conversei com vários policiais que diziam, vou dar o cara para o delegado vai soltar, vai receber uma grana, eu prefiro matar mesmo. Com policiais matadores, que contavam por que começaram a matar. E não acreditavam no sistema, então começaram a fazer justiça com as próprias mãos. Essa crítica ao modelo de segurança pública, a diminuição do aprisionamento, a um policiamento mais focado e inteligente, em pessoas que realmente fazem esse crime rodar, é dos próprios policiais, que dizem, policiais militares. Uma fala recorrente dos policiais militares é: eu estou enxugando gelo. Eu estou nas quebradas, prendendo uma molecada de 17 anos, que poderia ter um futuro diferente pela frente, que acaba sendo jogado nas prisões, muitas vezes sujeita a lideranças criminais, e acaba a vida dessas pessoas, porque realmente depois no futuro você não vai conseguir mais emprego. Acaba sendo um modelo estúpido que a gente insiste e reproduz em todos os estados hoje, né? Então, é um pouco... não sei, é um pouco isso que eu queria jogar, né, sobre esse modelo que acabou se replicando de aprisionamento em massa, policiamento ostensivo nas periferias e nada de inteligência, nada de investigação e de compreensão do crime. Bruno, eu acho que a sua colocação me remete a fazer a seguinte reflexão aqui, em especial para quem está assistindo a gente. Existe uma provocação, a dicotomia, né, do contra e a favor e tal. Então eu fiz aqui uma primeira abordagem provocando para um olhar sistêmico da coisa, né? A polícia, a atuação da polícia, o trabalho que a polícia cumpre, as polícias, no plural, cumprem, é parte de uma engrenagem. E quando o sujeito, policial militar, usa a frase "estou enxugando gelo", ele quer dizer exatamente isso. Ele quer dizer isso, é o seguinte: a polícia, ela é aquela que cumpre a última tarefa da escala do terror do Estado. Então, a política de segurança pública, como um direito para a sociedade, para todos, ela não funciona. E ela dialoga com as outras negações de direitos, a serviço de uma lógica de aparelhamento do Estado e de uma lógica de manutenção de poder. Então, é preciso perceber que a polícia cumpre uma tarefa política na sua atuação em nome de determinado projeto de sociedade. Então, uma sociedade que não investe em educação, que não garante moradia para as pessoas, que é fruto de uma história de estigmatização de uma população gigantesca, que por acaso é só a maioria do povo brasileiro. Então o estigma de que negros são majoritariamente, potencialmente criminosos, delinquentes, né? A polícia de segurança pública dialoga com a política da grande mídia, da formulação do pensamento coletivo, da indústria do entretenimento, que reafirma na mentalidade coletiva a ideia de que sim, existem determinados grupos sociais que são mais alvo da ação, são mais perigosos para a sociedade, que impõem mais medo à sociedade. E a polícia, como aquele que garante a segurança de todos, precisa então atingir esse alvo. Então a polícia, ela cumpre uma tarefa objetiva, é o último serviço. Então, à medida em que você tem um diálogo da Polícia de Segurança Pública, da ação da polícia, dialogando com o judiciário, que é um outro debate super importante, que a polícia prende, a polícia pega, mas quem prende, quem arremete as deliberações judiciais que aprisionam milhares de pessoas é o judiciário. A política de encarceramento, esse resultado massivo que expõe um extrato do para que a Polícia de Segurança Pública serve, né? Quando você olha para o espaço do encarceramento da população, o encarceramento no Brasil, e percebe que você tem só uma classe social presa no Brasil, só.
E dessa classe social presa, desse segmento da sociedade presa, só pobres são presos no Brasil. Em que pese a gente ter vivido momentos agora diferentes. Não. O que caracteriza a história da segurança pública, da política penal, da política de encarceramento, é que ela serve para pobres. E destes, quase todos são negros. Então, eu preciso olhar para esse resultado para poder perceber o processo. Porque no processo não vai parecer, né? Tirando alguns descuidos, como esse que o comandante da rota verbalizou, de que a polícia tem sim que pegar pesado na periferia, ou você que está assistindo, se você digitar no Google, Delegacia Legal, Rio de Janeiro, racismo, você vai encontrar uma imagem de um curso de formação da Polícia Militar lá do Rio, que coloca o negro como traficante, o branco como usuário, coitadinho, e o Estado reprimindo o preto, que é traficante, e cuidando do branco, que é usuário. Um cara que estuda isso, para se preparar para ir para a rua, qual é a função? Ou outro descuido, quando o coronel Ubiratã Benedutti aqui em Campinas, ele assina um documento pedindo para a Polícia Militar enquadrar pretos em determinado bairro e horário lá em Campinas. Esses são descuidos de uma prática habitual. Então eu acho que o grande pensamento, eu acho que o que pode nortear o nosso debate é: a que serve a segurança pública? E a polícia cumpre essa tarefa. Não significa individualizar a responsabilidade, porque parte do que Glauco fala aqui são as respostas que o Estado dá a cada situação grave que a polícia se enfia aqui, né? Então a culpa é do policial. Então nós temos 120 mil homens, tem sempre uma laranja podre. E você responsabiliza o indivíduo, quando na verdade ele está cumprindo a tarefa que lhe foi dada. Então eu penso que precisamos olhar a segurança pública como parte de uma engrenagem. E é preciso pensar a sociedade como um todo. Uma sociedade que quer o resultado que essa que nos dirige quer, precisa de uma polícia que funcione como ela está funcionando agora. A polícia não funciona mal. A polícia funciona muito bem para os motivos para os quais ela existe. Nós precisamos debater isso. Bom, eu queria pegar a bola que de alguma forma você levantou em relação ao modelo de polícia no Brasil, e a gente precisa remontar um pouco a história para a gente entender um pouco como nós chegamos nesse modelo atual, dessa dicotomia entre as polícias. É um modelo irracional, é um modelo insano, é um modelo com poucos resultados práticos diante do que poderíamos ter. Queria até sugerir ao Douglas, tem um livro muito bom de um brasilianista, um americano, Holloway. Ele tem um livro sobre a polícia na cidade do Rio de Janeiro. É um livro dos anos 90 e ele traça ali uma história muito precisa sobre o surgimento da segurança pública no Brasil, e ele fala sobre o caráter de opressão aos negros que existia no Brasil. Ele faz um comparativo com os Estados Unidos e ele fala que nos Estados Unidos havia uma limitação para os açoites aos negros, enquanto que o Brasil isso sempre foi de forma ilimitada. E ele tem na parte introdutória dele, o Holloway, talvez para mim uma das melhores descrições de como surgiu o aparato de segurança pública no Brasil. Quando a família real veio para cá, vieram dois segmentos. Veio a Guarda Real e veio a Intendência Geral de Polícia. Da Guarda Real surgiram as polícias militares, da Intendência Geral de Polícia surgiram as polícias civis, que era um modelo vigente na Europa do século XIX. Ao longo do século XIX e ao longo do século XX, houve uma transformação radical nas polícias europeias. E ambas passaram a ter o que nós chamamos aqui no Brasil hoje de ciclo completo de polícia. Então, por exemplo, quem vai para a Itália tem 7 polícias. Nenhuma delas com a mesma competência funcional na mesma área territorial, que é para você não ter conflitos. Então, onde estão os carabinieri, não está a Polícia Nacional Italiana. Então, por exemplo, na cidade de Roma, não estão os carabinieri estão no interior da Itália. Mas ele faz o policiamento, ele faz a investigação, ele prende em flagrante, ele faz a atividade de inteligência, ele faz tudo que uma polícia precisa ter. Você vai para a Espanha, tem a Guarda Civil Espanhola, que apesar do nome, é uma polícia militarizada. Ela tem todas as funções, ela investiga, ela faz a prisão em flagrante, ela faz o policiamento extensivo, ela faz a atuação de inteligência. E assim em todos os países europeus. Aqui no Brasil não houve essa evolução. E nós mantemos há mais de 200 anos, porque isso foi uma criação de 1808, a mesma estrutura que nós tínhamos há 200 anos atrás. E aí eu quero lançar uma outra provocação.
que é o sentimento de baixa autoestima que o policial militar tem. E isso empurra mais para esses bolsões de violência, porque se ele não se sente respeitado socialmente, o que lhe resta para ele para ele se fazer valer enquanto profissão? Esse é um debate que ele tem que ser aprofundado no Brasil. Qual é o papel do policial militar? Qual é a função social que ele tem? A Carolina bem lembrou acerca do uso da força. Eu acho esse um debate importante, porque o monopólio da força cabe ao Estado, e você tem que ter um controle sobre as instituições que exercem esse monopólio da força. Por isso que, me perdoem aqui a franqueza, mas eu acabei conhecendo diversas polícias europeias, ou em decorrência de pesquisas na USP, ou em decorrência da minha atividade profissional. As polícias civis, ditas civis na Europa, são polícias mais militarizadas do que é a polícia militar aqui de São Paulo. E mais violentas do que a nossa também? Aí não, mas é onde eu quero chegar. Então, o problema central não está na militarização da polícia. Nós temos que procurar outras variáveis, e eu concordo com a sua observação. Eu acho que ela é fundamental dentro desse debate e do questionamento do modelo brasileiro, porque se nós temos polícias militares na Europa, se nós temos, e eu visitei a Polícia Nacional Francesa e visitei a PSP, a Polícia de Segurança Pública Portuguesa, eles são mais militares do que é hoje a Polícia Militar de São Paulo. E por que lá não existe esse padrão de violência? Eu concordo com você. Tem alguma coisa errada. E não é na militarização de polícia. Esse é um ponto central que tem que ser discutido. Porque hoje é o início da fala que nós tivemos aqui. Bom, nós vamos falar de letalidade, vamos falar de violência. O debate incide sobre quem? Sobre a polícia militar. Bom, então, alguma coisa, a conta não está fechando. Eu concordo, nós temos problemas. Eu tenho algumas hipóteses. E eu vou me permitir fazer um pouco de digressão. Eu era um jovem oficial lá nos anos 90, comecei a levantar a quantidade de policiamento por região na cidade de São Paulo. E nós percebemos, isso foi no final dos anos 90, que algumas regiões tinham uma quantidade de policial militar por 100 mil habitantes imensamente maior do que outras regiões. E começamos a fazer alguns estudos para entender um pouco daquele fenômeno e por que aquilo ocorria. Quais eram as regiões que tinham maior efetivo por 100 mil habitantes? As regiões nobres, em detrimento de regiões mais carentes da cidade de São Paulo. Começamos a fazer alguns estudos, começamos a formular algumas propostas. Aquilo não andou. Lá pelo ano de 2003, 2004, houve uma troca de comando. Assumiu o cargo de subchefe de Estado-Maior, de subcomandante, posteriormente, o coronel Marino, queria fazer aqui uma menção a ele, e ele acabou abraçando essa causa. Nós precisamos tornar a distribuição de policiamento mais justa, equânime, republicana e democrática, e foram estipulados 5 variáveis, que ia de número de população, a área territorial, existência ou não de presídios, indicadores criminais e mais uma variável que eu não me recordo. E foi feito um estudo por 6 meses de como nós iríamos distribuir aquele policiamento. Bom, o processo começou a ter início e aí algumas áreas com grande força política falaram, opa, aqui no meu quinhão não, vocês mexam de outro lado, aqui não vai se mexer, sair policiamento daqui não vai sair. E não houve uma contraforça política para fazer frente àquilo lá, mas nós adotamos uma outra estratégia, que nós chamamos a época de turnover. O policial se aposenta, ele não é mais reposto naquela área. E lá, pelos idos de 2005, 2006, houve uma grande redistribuição de efetivo policial no estado de São Paulo. Pois bem, eu voltei a ser comandante da cidade de São Paulo, agora pelos idos lá de 2014, fui comandante da região de Guarulhos, e como eu tenho para mim que essa é uma questão fundamental, porque eu volto à minha pergunta inicial, por que o policial militar, em algumas situações, ele faz execuções extrajudiciais? Ou ele é louco, é uma hipótese, ou alguma outra variável, alguma outra circunstância o leva
a praticar uma ação violenta, seja com quem quer que seja. Por que ele pratica ele tendo casa, ele tendo profissão, ele vai praticar uma ação de execução extrajudicial. E uma das variáveis que eu entendo é a falta de suporte que o policial tem, especialmente nas áreas mais carentes. E é por isso que eu quero retomar o período que eu fui comandante, seja de Guarulhos, 2012 e 2013, seja da cidade de São Paulo, 2013 e 2014. Quando eu vou assumir o comando, comecei a fazer estados, porque isso para mim é uma coisa muito cara, muito importante. E eu vi que estava do mesmo jeito que lá no final dos anos 90. Conseguiram em 10 anos mudar toda a situação. E as áreas da periferia, o Estadão fez uma matéria, até se não me engano, em 2015, sobre essa temática. Mas, comandante, quando o governador diz quem não reagiu está vivo, isso não é um endosso para essa ação desse indivíduo? Quando o comandante diz tem que agir diferente na periferia, isso não é uma ordem, sei lá, metafísica para o cara agir dessa maneira? Legitima. Quer dizer, essa variável ela não é considerada? Como assim? Eu quero levantar uma outra variável, que é exatamente o sentido de abandono que o policial tem nas regiões mais carentes. E eu tirava as quintas-feiras para fazer ronda, tanto aqui na capital, quanto na região de Guarulhos. Eu ia para Franco da Rocha, eu ia para os lugares, e eu ia nas madrugadas, da quinta para sexta-feira. E uma vez um policial lá na região do Pimentas, para quem não conhece, é uma região extremamente carente de Guarulhos. Nós estávamos no sítio, eu vou até citar o espaço, o sítio de São Francisco, não tem ainda sistema de esgoto, não tinha vias pavimentadas, é uma tragédia na sua acepção lá. E o policial falou, olha, eu queria dizer duas coisas para o senhor. Primeiro, que eu tenho 29 anos de serviço, é a primeira vez que eu estou vendo um coronel na minha frente. A segunda coisa que eu queria que o senhor soubesse, ele se referindo a mim, é que se agora nós nos depararmos com uma quadrilha aqui e nós solicitarmos apoio, o apoio vai demorar em torno de 25 minutos para chegar aqui. Porque para a região do Pimentas inteiro, a região leste do Pimentas, que envolve inclusive o aeroporto de Cumbica, nós temos 4 viaturas para um turno de serviço. As outras 3 estão atendendo a ocorrência e nós estamos aqui. Se eu for precisar de apoio, eu tenho que chamar gente que venha lá do centro de Guarulhos e eles vão demorar para passar ultrapassar essas vias públicas, eles vão demorar em torno de 25 minutos a 30 minutos para chegar aqui. O que acontece com o policial nessas regiões? Por isso que eu defendo que esse é um tema central. Ele precisa ter um suporte do Estado. Enquanto o policial ele se sentir frágil lá na ponta da linha, e a mudança do policial que eu fiz, lá em final de 2012, 2013, logo após os atentados, que é uma outra questão que tem que ser levantada quando se fala em execuções extrajudiciais e violência. Eu tive que fazer a mudança dele, providenciar caminhão, o que, entre aspas, é uma humilhação para o policial, para o Estado, porque você está tirando o agente da lei com a sua família de um lugar, porque ele está sendo ameaçado por quem não cumpre a lei. Mas é melhor você fazer isso e preservar a vida dele, da família, a você mantê-lo lá. Portanto, quando eu digo as áreas mais periféricas, mais carentes, elas têm que ter uma abordagem diferente por parte do Estado e por parte de políticas públicas, em todos os sentidos, seja na área de educação, seja na área de segurança, que é a área que me afeta, porque esse policial, ele se sente muitas vezes extremamente vulnerável nessas regiões. Eu enterrei em torno de 8 policiais militares mortos, 5 em decorrência de atentados 2012 e 2013, e outros 3 em ocorrências aqui na cidade de São Paulo. Um deles, eu me lembro que eu fui para o local de crime às 3 horas da manhã, estava a mulher, uma criança de 12 anos e o pai morto, um policial militar, num atentado brutal. Para quem nunca viu um tiro de fuzil no braço, ele decepa o braço da pessoa. Um tiro de fuzil na perna, decepa, segmenta, separa a perna do corpo da pessoa. A criança, a mãe e o pai morto num atentado brutal de 2013. Uma conexão então, a questão é muito complexa. São muitas vezes frases impróprias, eu hei de concordar com você.
Eu conheço o Melo Araújo, é uma pessoa de boa índole, gostaria de uma oportunidade de levá-lo lá, para você o conhecer. Ele foi infeliz na frase dele, e eu, durante o período... Ele defendeu uma tese, coronel. Ele foi infeliz. Não, ele defendeu uma tese, o que ele defendeu. Eu queria fazer uma colocação. Ele proferiu várias teses naquela entrevista. Ele foi... Eu sei, já vou só concluir. Mas eu queria, nesse momento, abordar exatamente essa temática. O policial que está lá na ponta da linha, que é um pouco do que a Carolina falou há pouco, ele se sente desmotivado, é uma realidade, ele se sente abandonado, ele se sente rejeitado, ele se sente com uma baixa autoestima, e em alguns momentos, como ele não tem... Onde os crimes de roubo são julgados na cidade de São Paulo? Como é que o indivíduo lá de Guaianazes faz para ser uma testemunha? Ele tem que vir para o centro de São Paulo. É uma coisa absurda. Você tem que ter um juiz, você tem que ter o Estado de Direito lá na ponta da linha para evitar os abusos de ambos os lados. Seja do lado policial, seja para você coibir a criminalidade do local. Agora, como é que você traz o indivíduo do Campo Limpo, de Capela do Socorro de Guaianazes, para ser julgado por roubo, porque assim está estipulado na legislação. Mas deixa eu abrir a palavra para a Carolina. E vamos deixar os dois falarem aqui um pouco mais, que está... É importante a gente poder... Primeiro, eu acho que você traz essa discussão, né, da necessidade de valorizar o policial da ponta da linha e como é que a gente trabalha o policial que se sente mais vulnerável nas áreas periféricas, né? E nesse sentido eu estou de acordo, eu acho que é muito comum, e aí não só na política de segurança, mas nas outras políticas, mandar o profissional para trabalhar em áreas periféricas como punição, né? E aí entra nessa lógica de como a política é feita, né? Então, é preciso inverter essa lógica, e aí falando das polícias, tanto civil e militar, é importante fazer o caminho oposto. Valorizar o policial, mandar o melhor policial para essas áreas, justamente porque são áreas que muitas vezes apresentam desafios mais complexos e é preciso criar uma engrenagem institucional para isso, e isso eu ainda não vi. Né? Então, acho que aí tem uma discussão corporativa, quer dizer, novamente, como é que as polícias fazem a sua política de valorização profissional e, né, inclusive, trabalhando entre as praças e os oficiais, entre os delegados e os agentes, nessa lógica, como é que você valoriza e cria um mecanismo inverso. Quem trabalha na periferia tem que ser o melhor policial, o melhor profissional. Então, acho que esse é um desafio, não é fácil para quem comanda uma companhia, para quem comanda um batalhão, né? Mas é para pensar a instituição como um todo, esse é um outro ponto. E aí, voltando à discussão inicial, muito bem, o policial vive dilemas cotidianos, assim como a população, em relação a esse encontro polícia e sociedade. Mas como é que a gente pode, então, pautar o fazer polícia? Né? Aqui a gente está discutindo, acho que tem uma questão que o Douglas traz, dessa questão sistêmica, que eu estou de acordo, mas eu acho que a gente precisa achar caminhos alternativos, acho que dá para melhorar a atuação policial, ainda que exista essa questão estrutural tão profunda. Então, se eu não acreditasse nisso, eu acho que eu não estaria aqui hoje. E isso passa passa pelo fato de que as polícias possam abrir-se ao diálogo e abrir a participação pública do fazer polícia. Então, quando a gente está discutindo a forma como as polícias agem na periferia, essa é uma discussão pública. Essa declaração infeliz do comandante da rota, infelizmente, ela não é uma única declaração infeliz. A gente fez trabalhos, inclusive em parceria com a própria polícia. Os policiais trazem isso cotidianamente, né? Eles reproduzem isso. A gente precisa abordar diferente no Jardim Ângela do que a gente aborda na Paulista. Isso pauta, e existem muitas razões por trás. A questão é que isso não pode ser uma prática, porque isso não é profissional, né? Então, eu acho que para a gente discutir a forma de atuação das polícias, seja na periferia, seja nos jardins, a gente precisa passar pela discussão do profissionalismo da polícia. Isso passa, sim, por valorizar e dar melhor condições de trabalho para os policiais, mas acho que isso eu deixo, né, o senhor já traz isso bastante, mas passa por algumas outras questões. E para falar mais especificamente da abordagem, que é o grande momento de encontro entre a polícia e a sociedade, a gente costuma dizer que é o cartão de visita da população, o cartão de visita da polícia é a abordagem policial. Eu não tenho dados atualizados, mas cerca de 15 milhões de abordagens são feitas aqui no estado de São Paulo. Então, se a gente imaginar que cada abordagem é um encontro da polícia com um cidadão, e esse cidadão vai para sua casa levando essa experiência, a gente precisa trabalhar esse encontro, né? Então, quando eu digo a sociedade precisa poder discutir o fazer polícia, a gente precisa poder discutir a abordagem policial, né? E aí não dá para admitir que o critério para alterar
ou não um método de abordagem seja um critério socioeconômico ou um critério racial, porque isso é discriminação. Então, eu até entendo que possa haver riscos diferentes em regiões diferentes da cidade. E que, eventualmente, numa região periférica, não porque é uma região pobre, mas porque é uma região que talvez tenha uma quadrilha ali organizada, possa oferecer mais riscos ao policial do que uma região central, por exemplo. Mas aí a atuação vai ser pautada não porque ali é uma região pobre, por causa desse risco real. E a resposta do policial ao abordar não pode ser uma abordagem violenta, porque ali as pessoas não entendem, que é um pouco o que os policiais dizem, mas ela é uma abordagem mais inteligente, com maior proteção, com maior número de policiais. Há alternativas profissionais para responder a esse risco diferenciado. E não pode ser, novamente, essa questão discriminatória. E o que a gente vê permeando a tropa, por uma série de razões, é essa discussão. Isso precisa ser mudado. E existem ferramentas para isso. Então, isso você mesmo traz, né, essa discussão de pautar a abordagem policial segundo critérios mais objetivos. Onde é que se concentra, de fato, a mancha criminal? Eu estou tentando atacar roubo na minha região, eu estou tentando atacar furto de veículo, roubo de veículo e direcionar. E ainda que a gente, possivelmente, vai ouvir que a polícia já faz isso, não basta só direcionar a tropa, é preciso ter supervisão permanente. O comandante de companhia precisa ficar em cima do policial que está sai para fazer o patrulhamento ali e cobrar para entender como é que estão sendo feitas as abordagens e valorizar o policial que faz a boa abordagem. Esse é um ponto. E é muito interessante, a gente fez um trabalho, a gente analisou um perfil de 30 mil abordados, a gente fez um trabalho piloto com a polícia. E é muito interessante, porque quanto mais objetivo é o critério que pauta a abordagem, então, uma chamada do Copom, uma questão de estatística criminal, maior é o resultado criminal dessa abordagem, maior é a apreensão de armas, maior é a apreensão de drogas, do que quando o critério é subjetivo, do que quando é o tirocínio policial, que é aquela coisa do saber policial, do que quando é a atitude suspeita, o cara tinha cara de marginal padrão. Nesses casos, o resultado diminui. Então, por que eu estou trazendo essa questão? Porque a gente precisa discutir no âmbito profissional, a polícia tem ferramentas. E aí eu fico muito, eu acho que é onde a gente mais se ressente, que é como é que a sociedade pode ajudar a fazer essa discussão, né? E, de novo, uma outra questão que é importante, é claro que a abordagem é um momento de alto risco para o policial. Ele não sabe se quem ele vai encontrar ali está portando uma arma, por exemplo. Então, o início da abordagem tende a ser mais enérgico. E tudo bem que ele seja mais enérgico, mas energia não é, de novo, desrespeito nem discriminação. Não é para aí, vagabundo, mas vamos para agora, né? E aí mais, porque, é claro, não sou policial, mas tem métodos que o policial sabe e pode usar. E depois, em que é percebido que não há nenhum tipo de risco ali, o policial pode regredir no uso da força e finalizar bem a abordagem. Isso em qualquer lugar, na periferia ou nos jardins. Então é isso que a gente precisa, e a polícia tem repertório de procedimento. O que precisa é de apoio e orientação para que os policiais terminem melhor essa abordagem e tenham uma melhor condição de se relacionar com a população. E a última coisa, só para finalizar, qualquer polícia do mundo apresenta um viés discriminatório. Né? Então, a polícia europeia tem a questão com os ciganos, a polícia americana tem a questão com os negros e latinos. Isso é um problema? Sim, é um problema. Mas um problema maior é não reconhecer essa questão. Então, e é muito difícil a polícia civil, a polícia militar, quando você entra com essa discussão sobre o viés racial, se fecha ao debate. Né? Porque eu não acho que isso seja, não necessariamente, o Douglas mencionou alguns exemplos, algumas falhas em que isso apareça, mas isso perpassa a nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade mais racista. Então, a gente precisa que a polícia também incorpore isso no seu trabalho cotidiano, na formação, na supervisão. Dessa forma, a gente vai conseguir mudar, ainda que a questão estrutural, Douglas, permaneça, mas a gente vai conseguir mudar as práticas e melhorar a qualidade do trabalho, que não pode ser pautado por questões discriminatórias, já que a polícia tem ferramentas para ser profissional. Ô Douglas, eu queria colocar uma coisa para você, assim, porque eu acho que o público aqui é um público mais de classe média aqui do centro, mas as pessoas não sabem como é que é essa relação cotidiana nas periferias, né? Eu, por exemplo, raramente sou parado em batidas, eu nunca tive nenhum amigo morto por um policial militar, eu nunca tive um parente meu sofrer esse tipo de humilhação. Como jornalista, ao mesmo tempo, eu já vi casos que me deixaram muito indignados por ser um representante do Estado, fazendo isso, que matou o filho de uma mulher e não deixou que ela pudesse falar, passava toda vez na frente da casa dela e ameaçava
muitas vezes ela de morte, caso falasse que o filho tinha sido morto por um policial. Teve um caso do DJ lá, quando a Globo filmou um policial matando uma pessoa dentro de um camburão. Um mês depois, mataram 7 pessoas nessa rua onde tinha sido feita a filmagem, e as pessoas aceitam isso. Eles foram inclusive inocentados, né? Alguns deles acabaram saindo da prisão. Então, é interessante saber um pouco, porque uma das coisas que me chama muita atenção, como branco de classe média também, é essa raiva que muitas vezes acaba produzindo, essa raiva, essa revolta contra a polícia, esse ódio que existe por esses anos de humilhação e de abuso. E, ao mesmo tempo, muitas vezes hoje, quem mata 30% das mortes são produzidas pela polícia na cidade de São Paulo. Os homicídios caíram muito e o PCC surge como uma organização que é considerada a mais justa. Justamente existe essa discussão porque quem mata aqui é a polícia. O PCC não mata quem não deve. Acaba produzindo esse discurso e esse efeito colateral de anos e anos de humilhação e indignação. Eu queria colocar isso para você um pouco do cotidiano dessa relação e de pessoas, não sei como é que se... A questão das batidas policiais, ou eu nunca sou revistado aqui no centro, de quem vive na periferia, essa relação cotidiana com a polícia, como é que é? Se você queria colocar outra coisa, coloca outra coisa que você colocar, mas isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Nós temos uma farta literatura para além do noticiário. Para além do noticiário. Então você tem uma farta literatura, há pesquisas e há boas reportagens que servem como pesquisa, que denunciam o que a polícia faz, como ela age, como ela procede no seu cotidiano. Então, assim, a informação de que para cada batalhão da Polícia Militar em São Paulo há um grupo de extermínio vinculado a ela, isso é algo, assim, público e notório, denunciado enésimas vezes. Eu atuo na capital de São Paulo há 10, 12 anos. Atuava antes, estou no movimento negro desde moleque. Atuava antes lá na região do Alto Tietê. Nós aqui em São Paulo já ocupamos Secretaria de Segurança Pública, já ocupamos Secretaria de Justiça, já derrubamos secretário de Segurança Pública com protesto na rua. Né? O cotidiano do movimento negro é denunciar a polícia. É um negócio impressionante, como a nossa pauta é a pauta mais básica do ser humano, que é o direito a viver, é ter dignidade no corpo, é não ser assediado no seu corpo, é não ser violentado no seu corpo. Então, a experiência de Glauco, que eu respeito, meu problema não é com os indivíduos, não, pelo amor de Deus. Agora, se na tua carreira você acompanhou a morte de 8 colegas, eu lamento muito, porque provavelmente eram trabalhadores de classe, né, pobres, eu não acredito, eu acho que, veja, se uma pessoa pode ser médica, ela vai preferir ser médica do que policial, embora ser policial também está no imaginário da coletividade. Mas eu imagino que a maioria são pessoas pobres, que acabam ocupando esse lugar como uma possibilidade de trabalho estável. Ok. Agora, eu como militante acompanho, em média, só aqui em São Paulo, 500 mortes, homicídios, grande parte deles promovidos pela polícia. Eu não conheço todas as famílias, eu não acompanho todos os enterros, mas isso é habitual pra gente, Bruno. Você sabe disso. Então, a gente... E a ação da polícia, gente, isso é muito importante. A ação do Estado, ela nunca é por si só, ela é endossada por um imaginário. Então, você tem uma produção de informação na opinião pública, uma ativação permanente da informação de que tem um grupo segmentado na sociedade que é bandido mesmo, tem corpos, pessoas, grupos racialmente determinados, gente, para o qual é permitida a morte. Não tem problema, são grupos descartáveis. Ninguém vai chorar a morte das pessoas. Libertem Rafael Braga. O caso do Rafael Braga é tão emblemático do que é o judiciário, do que é a polícia. Isso não comove as pessoas. A polícia para e dá 111 tiros num carro, mata 5 meninos pretos dentro do carro. Isso não comove as pessoas. O caso do Cabula tem um debate para federalizar, porque não é possível deixar isso nas mãos de um Ministério Público ou de uma justiça no Estado que é mancomunada com a polícia e com o governo. Né? Nós vivemos, gente, isso é muito sério. Nos últimos 23 anos, nós tivemos governos no Brasil, governo federal e governos estaduais, todos eles da mesma influência política, dirigidos por grupos políticos que se opuseram à ditadura militar, à última ditadura militar. Então vamos lá, nós estamos aqui no Instituto da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Então vamos lá. Olha, governo FHC, governo Lula e Dilma.
e os governos estaduais responsáveis pelas polícias militares e civis. Não é assim que está organizado? Muito bem. Ora, a ação policial, ela obedece regulamento. O cara fala, estou obedecendo a lei. Então a gente já teve, a legalidade não quer dizer justiça. Então veja, a escravidão foi legal já, certo? Tudo bem. Legalidade não quer dizer que é justo. E se a lei é injusta, cabe a nós desobedecer essa lei. Lei da vadiagem, criminalização da cultura negra, da religião, do samba, depois do funk, tudo que cerca a cultura negra é criminalizado. O governo Fernando Henrique tem a chance de se adequar, olha, tem uma opção, vou seguir Bill Clinton na criminalização e na guerra às drogas, ou vou eventualmente optar por um modelo, por exemplo, português, que descriminaliza o uso e o porte de pequenas quantidades de droga. Qual foi a opção que o governo de um cara que reagiu à ditadura militar promoveu? Aí depois, no governo do PT, tanto Lula quanto Dilma tiveram oportunidades também de incidir políticas que mudariam a prática cotidiana da polícia. Porque ela age em torno da lei. E tem uma lei, a lei de combate a drogas no Brasil é a grande justificativa da ação violenta da polícia, é o grande motivo de elaboração da retórica da mídia, porque então a novela, porque então o seriado, porque então o programa policialesco vai convencer e educar as famílias de que sim, o traficante é aquele moleque vizinho dele na esquina do bairro, vendendo droga, quando ele é só um trabalhador, eu vou terminar agora, precarizado do tráfico. Então a polícia ela serve como aquele que vai fazer o serviço sujo de uma estrutura que está toda ela organizada para funcionar como funciona. E nós precisamos denunciar isso, é a nossa tarefa. Isso vai dar certo, não vai? A nossa tarefa política, histórica, porque a polícia é política, porque as prisões são políticas, elas não são a esmo, elas não são aleatórias, Bruno. Fossem aleatórias, nós teríamos classe média presa no Brasil. No Brasil só vai preso o pobre, polícia para pobre, cadeia para pobre, especialmente os negros. E esse contingente populacional que não tem emprego, que é desassistido pela segurança social, né, pela seguridade social, que não tem moradia, que mora na rua, que vai ter problema de saúde com crack, vai ser tratado como bandido. Isso é, gente, continuidade histórica. Isso é a escravidão agora. E a polícia serve a essa prática. Isso não é uma condenação individual, embora há indivíduos que são maus mesmo, são canalhas, são pilantras, são sacanas. Mas há um endosso dessa ação enviesada. E isso a gente não pode permitir, não pode aceitar. E no caso brasileiro, a militarização, Glauco, não podemos usar como padrão o padrão europeu. A militarização aqui tem outro perfil, outras características e serve para esse fim que eu estou desenhando aqui. Então eu acho que a gente tem que ser sincero e radical nessa análise, para que a gente possa mudar práticas, mas que elas não sejam superficiais. Porque a gente teve mudanças que pareceram interessantes e que não surtiram resultado. Aqui em São Paulo mesmo foi um dos primeiros estados a derrubar o auto de resistência, certo? Isso diminuiu? É muito importante derrubar o auto de resistência, é uma luta política nossa. Agora, a polícia, como ela está a serviço de uma lógica, ela vai encontrar outras formas de cumprir sua tarefa. E aí ela vai encontrar outras maneiras de continuar matando e prendendo preto. Pessoal, daria para mais uma hora, desculpa, enfim, tem que acabar, deu uma hora de programa. Agradeço a quem assistiu, agradeço aos convidados, foi ótimo. E muito obrigado, é isso. Você não deixou a gente nem se despedir, Bruno?